há uma discussão aí esses dias de um ator, parece, aí no Brasil, que faleceu, que era homossexual, e eu vi algumas pessoas comentando, passou por mim, chamou atenção rapidamente, né? Que esse homem ele foi condenado pelo Covid porque ele era homossexual. Interessante. E essa pastorada toda que morreu aí de Covid, hein? Como é que faz, hein? Será que eles eram e não tinham saído do armário, como dizem? Será isso? Meu Deus, quanta tolice, quanta coisa terrível. Hoje, conversando com o irmão, eu tentei provocar a conversa com ele, mas não teve jeito, ele pulou fora. Ele falou assim, tem que orar pro irmão fulano, porque ele está com Covid e tá... Eu falei assim, mas nós oramos pelo pai dele e o pai dele morreu, por que eu tenho que orar por ele? Por que eu tenho que orar? Esse tipo de pergunta, como aquilo que o Jacques falou agora há pouco, né? De que ele falou lá no grupo, e se o inferno não existe? Ele não disse que o inferno não existia, não é isso. Mas ele fez uma pergunta e as pessoas já se armam porque os pensamentos dela, porque a mente dela, porque os conceitos delas estão voltadas para a sua teologia, para o seu mundo. E é hora de nós nos arrependermos. É hora de nos arrependermos. Eu não estou dizendo que você não deve orar. Eu vivo pedindo oração aí por mim, pela minha esposa. Não é isso. Nós podemos pensar, irmãos. Nós podemos questionar aquilo que nós aprendemos. Eu falei isso tudo só para chegar a essa conclusão. Nós precisamos questionar aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos pegar todos os nossos livros de teologia, seja lá escrito pelo judeu, não sei, todos esses livros vocês podem questionar. Inclusive a pregação e o ensino que eu estou fazendo agora, vocês podem questionar. E devem questionar. E devem conferir para saber se é assim mesmo que está nas Escrituras. Tem que questionar. Você tem que questionar tudo que você aprendeu. Essa é a minha jornada. Quando eu comecei lá no seminário, 18 anos de idade, querendo aprender, vinha o professor e ensinava 11 interpretações do livro de Apocalipse. 11 interpretações do livro de Apocalipse. Já pensou o que é isso? 11 interpretações do mesmo livro. Aí começar a discutir predestinação, se tem livre-arbítrio, se tem todas essas coisas. E eu era um cabra bobo para discutir essas coisas. E debatia, conversava, e nós discutíamos, e era uma onda toda. Até que um dia eu me dei conta e falei assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. A Bíblia não pode ensinar tudo isso. Eu ouvia conceitos assim, pessoas falando assim, não, nós temos uma parte da verdade e você tem uma parte da verdade. Então, a verdade que é minha, eu tenho a minha verdade, você já ouviu isso? Você tem a sua verdade. Então, nós temos o direito de interpretar a Bíblia como a gente quer. Tem não, irmão. Para nossa perdição, sim. Mas o Evangelho não é interpretação bíblica. O Evangelho não é fruto do estudo que eu faço do livro, da palavra. O Evangelho é revelação. Graças te dou, ó Pai, que não revelaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. O Evangelho do Reino é revelação. Se nós não tivermos uma revelação, se nós não estivermos... Eu lembro de Moisés encontrando com Deus, ali na sarça ardente, tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu estás é santo. E você vai ver homens e homens de Deus, Abraão, e todos esses homens tendo encontros com Deus. Um dia a Damares contou aí no Brasil que era uma menina e ela subiu na goiabeira para conversar com Jesus. E as pessoas começaram a discutir, inclusive crentes, né? Achando que aquilo era uma experiência psicótica, em que ela estava conversando com uma personagem, não é? Interessante, eu também já tive essa experiência. Eu já encontrei com Jesus, não no pé da goiabeira, mas sentado num tronco de goiabeira que haviam cortado. Você precisa buscar estas experiências com Deus.
Você precisa pedir a Deus: Senhor, revela-te a mim. Revela-te a mim. Eu quero ver o teu poder se manifestando. Eu quero orar para um paralítico e ver o paralítico andando. Eu quero impor as mãos sobre o cego e ver o cego vendo, o surdo ouvindo. Eu quero experimentar isso. Eu quero, meu Deus, eu quero. Mas nós vivemos uma turma de crentes apáticos. Estão satisfeitos com aquilo que eles experimentam na sua vida diária. Dia após dia continuam do mesmo jeito, experimentando do mesmo jeito aquilo que eles sempre experimentaram. Isso se chama ritual, isso se chama rito, isso se chama religião. É preciso buscar de Deus uma revelação. E para isso nós precisamos nos arrepender, para poder experimentar isso de Deus.